Olá, bom dia a todos e a todas que sempre dá o prazer para a gente de estar participando das nossas interações nas redes sociais nossas. Eu quero começar saudando vocês, parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do Paraná, das nossas cidades, nesse 1º de maio, que deve ser o mais solidário do século, por conta da pandemia, né, que atacou aí praticamente todos os países quase do mundo já, todos os estados, aqui no Paraná, mais de 130 cidades já confirmam casos de pessoas infectadas. Então, um 1º de maio diferente, em que mais do que nunca a gente tem que celebrar o trabalho e mais do que isso, o acesso ao trabalho, que todas as pessoas tenham condições de trabalhar, mesmo que agora em formato home office, mesmo que em formato virtual, digamos assim, mas que se sintam aqui representadas, embora a gente não está sozinho, tem aqui um grupo de pessoas, de partidos e tantas outras coisas lutando pelo trabalhador. Então, ao trabalhador e à trabalhadora do Paraná, nossos parabéns. Estou aqui hoje numa live bem, vamos digamos assim, plural, ou melhor, intersetorial. Estou aqui com o Dr. Pedro Felipe, que é delegado de polícia na cidade de Curitiba, com a professora Camila Bolognese, que é minha amiga pessoal aqui de Apucarana, uma grande intelectual aí, vai falar um pouco com a gente. E estou aqui com a Jamile Lima, que é enfermeira, que é lá de Maringá, coordenou o trabalho na Santa Casa de Saúde. Cada um vai se apresentar aqui e vai interagir com vocês. Então, hoje, eu creio que o acesso vai ser um pouco maior do que o comum. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas que as pessoas foram fazendo durante a apresentação e as falas, no final, tenho a tarde toda em casa hoje, vou responder, vou enviar para a Jamile, vou enviar para a Camila, para o Pedro, para eles irem falando com vocês e apresentando os retornos. Tá bom, gente? Obrigado aí da oportunidade. Vamos começar pela Jamile. Jamile, por favor, bom dia, obrigado. Se apresenta para o pessoal aí. Irem falando com vocês. Oi, Jamile. Obrigado aí da oportunidade. Se apresenta para o pessoal aí. Alô, acho que a Jamile deve estar com um probleminha lá. Oi. Jamile? Oi, Jamile. Obrigado aí da oportunidade. Oi, estamos com delay aqui. Jamile, tá me ouvindo, Jamile? Bom dia. Estou me apresentando. A Jamile deve estar com um probleminha. Oi. Jamile? Poxa, tá dando problema aí. Alô, Jamile, alô, acho que a Jamile tá com dificuldade. Você tá me ouvindo bem, Camila? Eu estou ouvindo bem. Então, vamos apresentar a Camila, então, enquanto a gente restabelece a comunicação com a Jamile ali. Camila, por favor. Então, bom dia a todos que estão assistindo aí a nossa live. Feliz dia do trabalhador, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu queria dar bom dia também para a Gemile e para o Pedro. É um prazer estar aqui com vocês hoje na live, com o Arilson também, meu amigo. Especialmente eu gostaria hoje de parabenizar os trabalhadores de educação, né, que apesar dos golpes aí duros que nós temos sofridos ao longo da nossa carreira, nos últimos anos, nós estamos aí resistindo, fazendo um bom trabalho, né, ultimamente enfrentando uma dificuldade muito grande com o coronavírus, mas eu gostaria aí, então, de parabenizar. Eu sou a professora Camila Bolognese, professora de Estado, professora de História, professora aqui da Faculdade de Apucarana também, da FAP, estudei na UEM, fiz faculdade lá, mestrado, doutorado, tudo terminando, fazendo por lá, e é isso, trabalho com História Política e com ensino básico e superior. É um prazer estar aqui hoje, Arilson. Obrigado, Camila. Pessoal, vai ter muita interação com você aí na questão de educação. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Doutor Pedro, por favor, se apresenta aí pra gente. Nosso carioca curitibano. Boa tarde.
companheiras, colegas, trabalhadoras que também estão nessa live. Né? Um feliz Dia dos Trabalhadores para todos nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Meu nome é Pedro Felipe, eu sou delegado de polícia, sou do Rio, mas já estou aqui no Paraná desde 2014. Rodei pelo interior do estado, aí, a região de Moarama. Hoje estou em Curitiba, né? E aqui exerço minhas funções. Parabenizar aí o deputado Arilson pela iniciativa, né? Agradecer a homenagem de poder estar aqui nesse Dia dos Trabalhadores com vocês. É muito importante a gente da segurança pública ser visto como trabalhador, né? Porque a luta de um trabalhador só se dá ao lado da trabalhadora. Então é motivo de muita felicidade para mim estar com vocês aqui hoje. Obrigado, doutor. Jamile, você consegue ouvir a gente agora, Jamile? Eu acho que a Jamile está com dificuldades lá. Oi, Jamile. Jamile. A gente está com dificuldade de ouvir a Jamile. Vamos começar, então. Obrigado. Alô? Vamos começar, então, falando um pouquinho. Podemos começar por você, Pedro? Pode ser? Falar um pouquinho de segurança pública? Claro. Pode ser, claro. Então, Pedro, a gente sabe de tudo que está acontecendo aí por conta do coronavírus, né? A gente tinha uma função do trabalhador de segurança pública tradicional, digamos assim, e o coronavírus também mudou um pouco a rotina, a forma de interpretar a segurança pública. Quais são as principais mudanças, dificuldades? O que pensa a segurança pública, o trabalhador da segurança pública nesse momento com relação ao coronavírus? Se puder explicar para a gente, falar, fique à vontade, liberdade total de expressão, fique à vontade de fazer suas considerações aí. Mudou sim, Arilson, mudou. A gente teve que restringir muito mais ao público os nossos atendimentos na delegacia, né? Eu, por exemplo, que faço parte da Polícia Civil, né? Que a gente trabalha no serviço interno de atendimento ao público, esse atendimento teve que ser restrito a ocorrências de urgências e emergências graves, né? A gente restringiu esse atendimento pessoal. A delegacia eletrônica teve que ser ampliada, né? E eu acho que isso é uma tendência que deve ficar para depois da pandemia, inclusive nos casos de violência familiar contra a mulher, que era uma briga antiga, né, para que isso pudesse ser registrado pela delegacia eletrônica. Hoje já tem um projeto nesse sentido, para que as mulheres que são familiar contra a mulher possam registrar seus boletins de ocorrência no lar, em casa, através da internet, e a partir daí se iniciar a apuração. No lar, em casa, através da internet, e a partir daí se iniciar a apuração. A parte de investigação, ela não pode parar, né? Segurança pública é um serviço essencial. A gente continua dando continuidade aí às investigações, mas estou muito cuidado sempre com o uso de máscaras, com o uso dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que foram distribuídos nas delegacias, para que a gente tenha esse cuidado aí com os nossos profissionais. Eu imagino que deve ser um pouco mais complicado, tenho conversado também com os nossos co-irmãos aí da PM, da Polícia Militar, né, que eles estão mais na rua diariamente, no patrulhamento ostensivo, né, uma função diferente da nossa, mas também tem trabalhado com máscaras aí, com EPI, com os equipamentos de proteção individual, para que não estejam aí vulneráveis a essa doença. Eu vi ontem, não sei se você acompanhou, Arilson, o sindicato dos agentes penitenciários, que agora é Polícia Penal, né, denunciando a falta desse material nas unidades penitenciárias do Estado, né? Isso é uma questão grave, a gente fica preocupado aí com os colegas agentes policiais penais, aí que são os pessoal que trabalha nos presídios, nas casas de detenção, aí nas penitenciárias do nosso Estado, né? Esperamos que chegue a eles também, porque eles estão bastante vulneráveis aí nesse trabalho diário com presos, né? Com presos amontoados,
Então, isso deixou a gente um pouco preocupado. Mas na Polícia Civil tem sido disponibilizado esse material e a gente tem procurado trabalhar aí com todo dado. Existiu alguma mudança nas características das ocorrências? Eu ouvi falar, por exemplo, que a violência familiar tem aumentado por causa do isolamento. É verdade isso? É verdade, aumentou sim, teve um aumento no primeiro momento de violência doméstica e familiar contra a mulher, o pessoal mais confinado em casa e com mais bebida também, e fica dentro de casa e acaba aumentando esses índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é lamentável, né? A gente lembra que os índices de feminicídio também já vinham aumentando desde o ano passado para cá, e essa quarentena fez aumentar ainda mais esse número de violência doméstica familiar contra a mulher. A gente tem um aumento nos reais devido a graças a nada que saltasse os olhos, nada que saísse da normalidade, mas é uma coisa que a gente se atenta também, né? Queremos que não se agrave, mas infelizmente a gente vê aí que a tendência é da crise financeira se agravar cada vez mais, com isso também poder termos aí um aumento nos números de crimes patrimoniais. Você falou que o ano passado já vem aumentando um pouco o feminicídio com relação e o índice de violência. Antes do Covid, o aumento é ligado ao quê? À cultura política, ao momento, digamos assim, de um pouco de ódio na sociedade que está espraiado? Como que é isso? Como que é a interpretação, como você, um delegado, um trabalhador da segurança pública, o que é que aumentou antes do Covid ainda essa questão da violência? Um pouco. A gente vive um momento muito grande, né? De um avanço reacionário, um retrocesso na área dos costumes, na área política, né? Muito forte. A gente tem um presidente da República, infelizmente, irresponsável, né? Que muitas vezes, com declarações e com atitudes, aumentando a violência, esse machismo, essa misoginia contra as mulheres, e isso acaba refletindo sim nos números, né? Porque o machão lá de casa ele acaba ficando mais encorajado a praticar esses crimes. E isso é muito, muito lamentável, deixa a gente, todos nós, muito, muito triste realmente. Ver esse tipo de situação acaba virando até rotina, né? Às vezes as pessoas, tem um problema, a primeira pessoa alvo de desconto é a mulher, né? Seja a esposa, a filha, a mãe, né? Eu tomei conhecimento de casos aqui, esses dias daqui da região, de violência contra a mãe, sabe? Então, assim, a gente vê que o feminicídio está expandindo, tanto em número quanto em formas, né? A Camila pode até abordar isso na educação daqui um pouco, mas assim, a gente está vendo que o feminicídio é uma coisa que está aumentando por conta, de repente, da prática, né, cultural, do momento de ódio que a gente está vivendo no país. Então, muito preocupante isso. Pedro, para a gente terminar essa primeira etapa contigo e passar para a Camila e depois para a Jamile. Qual que é a perspectiva da segurança pública pós-coronavírus? Eu te falei, as coisas, eu acho, para ficar, né? Esse aumento da internet no registro de ocorrência, expansão da delegacia eletrônica, eu acho que veio para... Né? Acho que é uma coisa que é uma tendência que deve continuar aí depois da pandemia, você poder registrar cada vez mais crimes pela delegacia eletrônica, pela internet, sem precisar se dirigir à unidade policial, né? Sem precisar ir numa delegacia. Acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Né? A gente espera aí o decorrer da crise econômica para ver como que vai ficar, se vai ter realmente esse aumento nos crimes patrimoniais. Esperamos que não, né?
Esperamos que o governo faça a sua parte aí e que consiga equilibrar as coisas com a ajuda. A gente tem acompanhado o seu funcionamento aí na Assembleia Legislativa, atuante mesmo nessa época de pandemia, para que o governo ajude com a renda básica, né, tanto o governo estadual quanto o governo federal, para que menos pessoas estejam em situação de vulnerabilidade e que não recorra do crime como forma de vida. É isso que a gente espera. Aqui com a nossa professora aqui de Apucarana, Camila, mas antes eu quero saudar aqui a Márcia, a Bianchi, que está mandando parabéns para todos vocês aí, o Rômulo da cidade de Mandaguaçu, o Newton de Mandaguari, o Júnior da cidade de Orizona, está aqui também a Valentina de Jacarezinho, Natalino de Curitiba, o Sebastião de Maringá, a Cássia Braga, que acabou de entrar e mandando um abraço para vocês, tem aqui a Josi Carla mandando boa tarde, a Josi Carla que é de Paranapoema. Bom, temos gente do Paraná todo aqui, já tem algumas perguntas, mas depois a gente vai interagindo. Então, Camila, o doutor Pedro colocava para a gente aqui que tem uma mudança na realidade da segurança pública com relação ao Covid, com a forma do trabalho do profissional, e eu acho que para a educação não é diferente, tem algumas coisas significativas, né? No estado eu acompanho com muita delicadeza essa questão, até por conta desse EAD, desse ensino à distância, digamos assim, que o governo do estado quer colocar, que a gente vê com preocupação por conta da forma que foi colocado, não tem uma metodologia, tem dificuldade das jovens e dos adolescentes acessarem, né? Não tem internet para todo mundo, falta maturidade para algumas séries escolares lidarem com o aplicativo. Eu vi cenas tristes, né, de convite para suicídio, de palavrões, de enfrentamento a professores e tantas outras coisas, e vejo que não está tendo uma interação entre o professor e o aluno. Você, como uma profissional da educação, aliás, uma grande profissional, com um currículo aí muito, muito invejável, digamos assim, a Camila, que é aqui nossa liderança, futura liderança política da nossa cidade, está crescendo bastante aqui. Camila, dá uma aula para a gente aí de como era a educação, como que ela vinha, como ela está e qual que é a sua perspectiva que ela vai pós-pandemia. Então, bom dia, né? Boa tarde, já que já passamos aí do horário do almoço, então boa tarde a todos. Gente, falar de educação no Paraná hoje é um tema muito preocupante, Arilson, como você colocou. Eu, particularmente, e os colegas temos apresentado aí muitas preocupações e medo pelo que está por vir, porque a educação sempre foi um espaço de precarização do trabalho, né? Então, durante muitas décadas, vem se fazendo o mínimo sempre, né? E a gente tem vivido com isso, o mínimo do mínimo, é sempre o mínimo do mínimo. E nesse momento, nós sempre tivemos dificuldades latentes, por exemplo, falta de material, né? Não tem livro didático para todos os alunos. Esse ano nós iniciamos o ano letivo com falta de livros didáticos, para os alunos poderem levar o livro para casa. Então essa é uma realidade de todos os anos, eu estou há 12 anos na educação pública, né? Sou concursada há 12 anos, e há 12 anos os meus alunos enfrentam problemas de não ter livro didático suficiente, né? Não temos data show, não temos recursos tecnológicos, a internet, ela funciona para as escolas centrais, qualquer escola de área de vulnerabilidade ou escola de campo não tem acesso à internet, não adianta você acreditar que essa falácia do governo é real, que é mentira. Se o aluno for na escola, a internet não vai funcionar, os meus colegas estão aí, os meus alunos estão aí para comprovar, porque a gente sabe que o acesso à internet no Brasil já é um problema. Você vai para uma área rural, você não tem o acesso à internet. Você vai para uma área de vulnerabilidade, dependendo, você vai ter dificuldade do acesso. Então, essa é uma realidade que já existia na educação brasileira. Então, a nossa realidade anterior ao coronavírus, ela era uma realidade de uma educação centrada na relação professor e aluno, né? Nessa relação de prática social, de prática didática, numa relação metodológica onde o professor e o aluno trocavam experiências, trocavam conhecimento, e no básico do básico, né? O giz, o livro,
o conhecimento que o professor trazia e a vivência social do aluno. Essa era a nossa realidade, né? Então, com essa pandemia, essa realidade ela é profundamente alterada. E aí nós podemos fazer diversas leituras. Quando você olha para a propaganda do EAD, não só no governo, mas também nas universidades que a gente tem vivenciado, você acha que é interessantíssimo. Obviamente, é uma coisa que nos deixa muito, muito encantados, as possibilidades que a internet nos traz, né? O acesso a vídeos, a produção de vídeos, só que, né, enfim, a possibilidade de levar a educação para dentro da casa do aluno, de fazer questionários online, de fazer jogos, de criar jogos, enfim, tudo isso é muito lindo, né, muito maravilhoso. Só que nós vivemos num país com uma profunda desigualdade de acesso a recursos básicos, isso não é novidade para ninguém, e essa desigualdade profunda de acesso a recursos faz com que os nossos alunos não tenham acesso ao mínimo, que é uma televisão. Então, eu, por exemplo, Arilson, eu trabalho numa escola que é uma das escolas de área de vulnerabilidade social aqui de Apucarana, onde seguramente de mais de 70% dos meus alunos não têm celular. Tá? E se tem alguém na família que tem o celular ele é de um modelo antigo, né? Provavelmente não suporta o aplicativo do Escola Paraná, por exemplo, né? Não suporta, não acessa a internet eles não vão ter, são alunos que necessitam, uma boa parte deles necessitam buscar a comida na escola porque não tem o que comer em casa, né? Então é uma realidade muito difícil, e aí eu preciso ponderar e quero aproveitar esse espaço para dizer que a educação que está sendo construída no estado do Paraná e em outros estados no Brasil, é uma educação centrada numa determinada classe social, tá? E ela vai na contramão da educação inclusiva que foi pregada aí desde a Declaração de Salamanca, na década de 90, onde você deve inserir toda a diversidade, todos os alunos com diferenças profundas, para que eles possam ter acesso ao conhecimento. Isso não tem acontecido. Por quê? Porque esse método, ele não alcança os alunos de área de vulnerabilidade, ele não alcança as modalidades de ensino, porque desde a LDB de 93, 94/96, nós sabemos que há uma separação das modalidades, tá? E é um direito constitucional o acesso à educação. E esse acesso à educação, ele não está sendo dado a todos os alunos na universalidade, porque o aluno, que é um aluno de inclusão, não está tendo acesso ao ensino, porque ele não tem condições, né, muitas vezes física, metodológica, de um profissional adequado para atender ele nesse momento de pandemia, tá? Por EAD, nenhum desses recursos atendem os alunos de educação especial. O aluno que estuda na modalidade de educação do campo também não está sendo atendido, educação indígena, educação quilombola, a gente não tem nenhum tipo dessas modalidades sendo atendidas. Então, é uma escola, a gente voltou ali para a década de 30, onde se tinha uma elite que conseguia estudar, e uma outra elite que está à margem. Aí, uma coisa que me preocupa muito, né, foi solicitado para nós, para que essas pessoas que não tivessem acesso à internet, que nós fizéssemos uma atividade e enviasse para a escola. Agora eu pergunto para você, que é uma coisa muito louca, né, os alunos não têm livro didático em casa, a minha escola é uma prova disso. Eles não levaram um livro porque não tinha livro para todos, né? Então, como esses alunos vão realizar essas atividades que nós disponibilizamos e que tipo de avaliação é essa que vai ser feita num papel de 2 folhas, porque, inclusive, nós não podemos mandar a impressão para a escola porque não tem sulfite, não tem material suficiente para fazer um material à parte para esse aluno que não tem acesso à internet. Então, é muito preocupante, sabe? Afeta diretamente a inclusão, e não só a inclusão na educação especial, mas a inclusão social também. Para ponderar, assim, tem um outro agravante, que é a formação técnica dos profissionais de educação. Nós nunca tivemos formação para trabalhar com aplicativos, nem Google Class, nem Hangouts, nem nenhum outro tipo de aplicativo. Então, muitos dos professores que estão atuando na educação básica do Paraná, eles não estão preparados, não porque não querem, mas porque não tiveram a formação adequada, tá? A formação foi feita na década de 90, década de 80, início dos anos 2000, e aí não havia toda essa gama tecnológica que nós temos hoje. Então, há aí uma defasagem de formação, que é um problema também. E aí a gente percebe que o quê? Que o governo está trabalhando com tentativa e erro. Funciona? Vamos. Não funciona? Não vamos. Aí fica pressão em cima dos professores, pressão em cima dos alunos, todo mundo confuso, e um problema grandiosíssimo, né? Quando o delegado falou, e falou com muita propriedade sobre a violência que tem acontecido, uma coisa que me preocupa também é a violência contra a criança e o adolescente, porque dentro desse contexto, né, os nossos alunos sofrem violência doméstica também, e eles estão aí expostos à violência o dia todo, abuso sexual, que é uma situação que nós vivemos também, uma realidade muito difícil dentro da educação brasileira, e que tem dados aí alarmantes.
E uma outra questão que me preocupa para finalizar, quando você fala da questão do pós-coronavírus, né? O que a gente espera? Eu me preocupo, Arilson. Eu falo para você que essas políticas de ultra neoliberais, eu não posso nem falar neoliberal mais, eu falo ultra neoliberal, porque não tem palavra mais para dizer. Eu me preocupo quando os governantes querem se aproveitar dessa pandemia, desse problema, para afetar diretamente o serviço que é prestado para o cidadão. Então, por exemplo, no campo da educação, esse teste do EAD, tá? Eu tenho medo disso se tornar, de fato, parte da formação dos nossos alunos, utilizar esse recurso como se fosse aí uma obrigatoriedade. Eu tenho medo da transformação dos cursos técnicos em parte em EAD, então é muito fácil para depois vir com esse discurso de colocar 30% da educação em EAD, tá? A BNCC, ela já autoriza que seja feito isso no ensino médio, tá? Pelo novo texto que vai ser implantado a partir do ano que vem. Então, é uma preocupação muito grande, porque eu acho que coisa boa não vai vir disso, e a gente sabe quem vai sair perdendo nessa história são as pessoas mais simples, as pessoas mais vulneráveis, né? Uma outra questão que me preocupa também é a aprovação nessa semana, inclusive quero te parabenizar por você ter votado contra, né? Parabéns, infelizmente, nós tivemos aí uma votação expressiva pelo fim da carreira dos agentes educacionais 1 e 2, o que vai ser uma situação gravíssima para as nossas escolas, justamente porque já havia anos que não tinha concurso, e eu considero aí uma das maiores perdas que essa pandemia trouxe para nós dentro da área de educação, porque nós não vamos ter profissionais de carreira mais dentro dos agentes educacionais. E é importante frisar, Wilson, que o agente educacional 1 e 2, ele é um educador. Não pode ser alguém que passa pela escola um ano e nunca mais volta. Ele é parte da comunidade escolar. Então, essa troca ostensiva de profissionais, tá? Na cozinha, na entrada, na portaria, no cuidado, isso afeta diretamente a qualidade da educação, né? São profissionais como nós, professores. Eles não têm diferença de nós, eles são iguais, são educadores. E precisam aí ter a oportunidade de estruturar uma carreira dentro da escola. Então, eu me preocupo muito, eu sofri muito com essa votação, achei que vocês se posicionaram bem, infelizmente, foi aí uma vontade, um desejo de vários governadores, não só do atual, mas de outros, de extinguir essa carreira e não fazer concurso mais, e aí acho que com essa pandemia conseguiram aí um intento que não havia necessidade, de fato, de alterar esse status do agente educacional 1 e 2. Mas é isso, por enquanto. Até que nós tentamos, né, segurar ao máximo. O que a gente fica preocupado é com a falta de sensibilidade, né? Assim, oportunizar um momento triste desse para poder fazer mais maldade ainda. Você imagina como fica o psicológico de quem está na educação, trabalhando, se esforçando, com uma atitude dessa no momento desse. Isso não é atitude para nenhum momento, mas ainda mais nesse. E ainda, pegar a data do dia 29 de abril, que é simbólica, foi um massacre no estado do Paraná promovido pelo governo passado, aos servidores e aos profissionais da educação e tantos outros, e fizeram por querer. Me lembra o Idaí, do Bolsonaro. De verdade. Foi o Idaí mesmo. Idaí, não estou nem aí, não sou eu vou fazer. A gente está preocupado. Eu vejo você falar do EAD aí, a gente consegue identificar vários problemas, né? Falta de acesso, exclusão de alguns setores aí, digamos assim, que você colocou, indígena, quilombola, processo de mercantilização da educação, é isso que me deixa muito preocupado. Depois o Pedro pode falar, mas na segurança pública também está tendo questões nesse sentido, né? Estão até tendo medidas para, por exemplo, assim, agente penitenciário ser terceirizado, fazer segurança por empresas, tem outras coisas acontecendo no estado desse setor também, mas assim, na educação, o nosso medo é que esse seja o primeiro sinal de mercantilização. Por quê? Vai ser, infelizmente. Eu não sou contra o EAD. Eu acho que o EAD tinha que ser complementar. Não servir como nota, não servir como aula dada, nem oferir qualidade. Mas de uma forma complementar para o aluno. Está à disposição, está disponível, que eles tiverem, né, mais condições, podem pegar lá o material, ler, dar disponibilidade de outra forma. Então, assim, eu vejo com preocupação o que está acontecendo. A Jamile voltou? Conseguiu voltar a Jamile? Eu não consigo ver ela aqui. Jamile? A gente não está conseguindo acesso com a Jamile aqui. Pedro, doutor Pedro, está me ouvindo? Tem pergunta para o senhor aí, não sei se o senhor conseguiu ver, é uma pergunta feita pelo Vinícius de Curitiba.
falando de alguns serviços que não conseguem ser feitos pela delegacia eletrônica, e ele pergunta se algum, olha lá, casos de ameaça, difamação e injúria, mesmo na violência doméstica, não estão disponíveis ainda no site da delegacia eletrônica. As delegacias estão atendendo essas ocorrências no Paraná? Pergunta. Ou terão que ser registradas após a pandemia? Bom, acho que após a pandemia não dá, até porque, né, a pandemia vai se esticar ainda mais um bom período. A gente vai viver pelo menos uns 2 anos com o coronavírus ainda, né? Talvez não fase aguda como está hoje, mas vai acontecer. Como que é, doutor? Então, o que acontece? Realmente, a delegacia eletrônica está no processo de expansão, mas ainda nem todas as são permitidas registrar por lá. Os casos de violência doméstica, que são casos graves, eles estão sendo atendidos pelas delegacias, normalmente, né? Enquanto ainda não for possível atender pela delegacia eletrônica. Mesmo quando puder ser atendido pela delegacia eletrônica, as delegacias não vão parar de atender. Vai ser possível você fazer tanto presencialmente, né, tanto na delegacia eletrônica, esses casos mais graves de violência doméstica. Então, ele pode aí procurar a delegacia da cidade, né, ou se não tiver delegacia da mulher, a delegacia comum, que a delegacia vai fazer atendimento, com toda certeza não vai negar esse atendimento. Os casos de menos gravidade, crimes de menor repercussão, de menor gravidade, aqueles que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo, como esses crimes contra a honra que ele cita aí, ameaça, difamação, injúria, esses, se não puder ser registrado pela delegacia eletrônica, enquanto pode ser registrado após a pandemia passar, né, porque são crimes de menor gravidade. São crimes que não tem aí nenhuma gravidade, um perigo de crimes contra de violência. E o Bernardo Lucas mandando: olá, professora, deputada e delegado, ótima live, né? Tá faltando a Jamília ainda, que tá com problema de conexão lá. Tem aqui o Jabá de Apucarana mandando parabéns e elogiando a camisa. Aliás, eu quero responder aqui, o Lucas tá mandando uma mensagem, eu deixei de ser santista e virei São Paulino. Não, ó, a camisa do Apucarana Esporte, aqui da nossa cidade, tá? Tem aqui a Luciana Fernandes, ó, sim, essa técnica não funciona e as faculdades estão cobrando o valor integral do curso. Eu sou contra, sim, pois como contato entre professor e aluno em sala de aula. Deve estar faltando um pedacinho da pergunta, mas tem uma outra aqui, Camila, perguntando para a gente como que se dá a relação hoje, via EAD, entre professor e aluno. Então, na verdade, Arilson, ela não se dá. Porque, assim, ela pode acontecer, existe o aplicativo do Google Class, né, e o Aula Paraná, são aplicativos muito interessantes, né, eu não posso tirar o mérito do potencial do aplicativo, né, mas a forma como ele foi colocado, então não foi levado em consideração, por exemplo, a qualidade do celular que o professor tem. O professor e o aluno, né? Porque essa relação, ela depende exclusivamente dos recursos tecnológicos que estão disponíveis para o professor e para o aluno. Então, veja bem, se eu qualifico a relação professor e aluno a partir de um bem material que esse indivíduo possui, eu, enquanto professora, e o meu aluno, enquanto aluno, aí eu já vou excluir 90%, porque no caso do Brasil, veja bem, quem vai ter acesso a uma internet de qualidade, né, digamos assim? Não tem, a pessoa tem um 3G, para ela baixar um vídeo, para ela baixar um link do YouTube, acabou a internet dela do mês, 4G. Né? Aí o aluno às vezes não tem esses celulares mais modernos, e o professor também não tem. Então a gente fica às vezes preso no recurso do WhatsApp. Eu tenho visto que alguns professores, inclusive eu me encaixo nesse grupo, tá? Eu tenho tentado atender os meus alunos pelo WhatsApp. É desgastante, é extenuante. Como é que você consegue atender 300, por exemplo, eu tenho 800 alunos somando faculdade e colégio. Tá? Como é que eu vou atender? Eu não tenho nem hora para atender esses alunos. Eu tenho recebido mensagens de madrugada, ao longo do dia. Então, essa relação, ela precarizou totalmente.
né? Então, assim, eu acredito que haveriam outras formas de organizar esse material. Então, é muito preocupante, né? Essa relação, se você for analisar na perspectiva de relação humana, na questão do ponto de vista da humanidade, desse olho no olho, que é tão importante na educação, não tem acontecido. Jamile, você consegue ouvir a gente, Jamile? Você consegue interagir com a gente agora? Jamile? Eu acho que ela está tentando. Essa relação... Olha aí, olha como que é importante a gente entender isso. Ó, a Jamile está aqui, a Jamile tem Maringá, eu tenho Apucarana, a Camila também e o Pedro em Curitiba. Digamos assim, são cidades com a infraestrutura tecnológica melhor que outras do estado. Então, você imagina como é que está a pessoa lá em Jardim, Olinda, no extremo do estado, aqui em Rio Bom, Marilândia do Sul, aqui do lado, ali em Curiúva, na região central, ou em Adrianópolis, na parte de saída de Curitiba para São Paulo. Então, assim, imagina como que é dificultoso. Então, Pedro, isso vale tanto para a Camila na questão do IAD, mas para as pessoas que vão acessar o serviço de segurança pública também pela internet. Embora vocês dois confirmem para mim, eu também creio, mesma coisa que vocês, que essa questão eletrônica ainda vai ser a continuidade, o caminho futuro, as estruturas que a gente tem hoje à disposição da população ainda não permite que a gente tenha um serviço de qualidade e que, digamos assim, que tenha a mesma eficiência que o serviço prestado pessoal que a gente tinha formalmente aí anterior. Então, Pedro, por exemplo, como que se dá hoje se o indivíduo está lá em... Vamos pegar uma outra cidade que está lá em Jesuítas e vai registrar uma ocorrência e não consegue fazer isso eletronicamente. E hoje, por conta da restrição do coronavírus e tantas outras, tem dificuldade de acesso ao serviço. Como que ele faz? Qual o outro meio que a gente podia colocar à disposição da população, que a gente também tem que apresentar sugestão, lógico, para poder resolver esse gargalo, na tua avaliação, Pedro, na questão de segurança pública? Na tua avaliação, Pedro, na questão de segurança pública. Com a Jamile. A Jamile a gente não conseguiu falar ainda. Jamile? Bom, eu acho que não conseguimos contato com a Jamile, infelizmente. Vou voltar aqui, Camila, para a gente falar então um pouquinho, que eu e você estamos com contato mais de melhor qualidade. É assim, a nossa preocupação, vou dizer agora enquanto parlamentar, que eu tenho acompanhado o que está acontecendo com o governo. Há uma tática na minha avaliação com questão da educação. É a desvalorização do funcionário, do servidor, seja ele professor ou outro da educação. Com o corte da 869 de ontem, que corta a questão do agente educacional, é entregar para o mercado, porque na hora que for precisar desse profissional não vai ter, a gente vai ter que contratar de qualquer jeito a empresa. E o EAD é um sinal de um processo similar ao que acontece hoje em universo privado. Então, o meu medo é que a gente tenha um desmonte com uma boa aparência para a sociedade, uma maquiagem política muito grande, um bom marketing, uma boa rede digital formada, elogios. O secretário Feder teve na Assembleia essa semana, ele apresentou um vídeo de uma menina elogiando o aplicativo. Claro, consegui perceber a qualidade do quarto da menina que estava atrás, a pele, a roupa da pessoa, né? E pensei comigo, bom, isso não representa 10% do estado do Paraná, 20%. E olha lá. Então, meu medo é que a gente tenha um processo de exclusão de uma forma acatada pela população como correto. É igual hoje tratam o coronavírus, né? Olha, a gente tem que fazer isolamento social. Claro que tem, é importantíssimo. Mas o isolamento social, para alguns casos, de quem mora na rua, por exemplo, não tem teto, não tem isolamento social, não tem para onde ficar. Quem mora num cômodo só, né, é difícil. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não dar uma ferramenta, para não dar uma direção,
para ser acatado pela população, e quando a população acordar, além de ter perdido a qualidade, de ter perdido o saldo positivo, já é tardio. Você pensa isso também? Como você avalia essa questão? Olha, Edilson, eu vou colocar aqui para você uma visão muito particular minha, mas que a gente, acho que é na perspectiva, como eu sou da área de história, então, como historiadora, a gente vai analisando esse contexto e percebe que, de fato, não existe um projeto em andamento já, né? A educação, ela sempre é foco de governos, sucatear a educação é uma estratégia política. Né? No primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando você analisa governos, desde os governos mais autoritários, num perfil assim, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, quando você observa as ditaduras na América Latina, na Argentina, no Chile, a maioria dos perseguidos políticos, exilados, né, pessoas que são aí expostas à rechação, são estudantes, professores, profissionais da área de educação. Então, existe um potencial político formador no profissional de educação que o governo tem interesse, sim, em massacrar. Porque, de fato, quem vive o dia a dia da realidade do cidadão é aquele que está na escola. A escola é o chão da fábrica da política brasileira, porque ali você tem expresso todas as mazelas da sociedade, né? A fome, a falta de acesso a recursos básicos, o desemprego, a violência, tudo se expressa na escola, né? A escola, ela é um espaço de análise clínica do funcionamento da sociedade. Então, se você vai olhar a escola na Suécia, se você olhar uma escola na Alemanha, você percebe o funcionamento político do país pelo formato da escola. E o Brasil não é diferente. Eu estudei no Cerávulo, estudei uma parte da minha vida lá no Cerávulo, e o Cerávulo é uma escola extremamente que tem uma estrutura. Como que eu posso comparar o Cerávulo com colégios do campo, com colégios de área de vulnerabilidade social? É uma realidade dentro de um universo grandioso, aqui na minha cidade de Apucarana, por exemplo. Então, quando você diz que você teme por essa exclusão, Arilson, essa exclusão ela já acontece. Ela só se fortaleceu com o coronavírus. Por quê? Porque eu, por exemplo, trabalho numa escola que 70% dos funcionários são temporários, né? Então, esse ano, faz 4 anos que eu tô lá, né? O 4º ano que eu fui para lá. Esse foi o primeiro ano que nós começamos o ano com pedagogo. Por quê? Porque era sempre PSS, demorava para contratar, porque o governo quer economizar no final do ano, então ele não contrata na virada do ano, ele vai contratar lá quando iniciou o ano letivo, e a gente começava o ano letivo sem pedagogos, sem formação pedagógica, as coitadas das pedagogas chegavam depois que tinha começado as aulas. Então já havia uma precariedade em escolas, nas escolas vulneráveis, né? Os professores não têm concurso já há um bom tempo, então os professores já estão assentados ali nas escolas. Essas escolas, por exemplo, eu fiz meu trabalho de mestrado numa escola do campo, que fica em Ortigueira, num assentamento, Libertação Camponesa, e dentro da escola só tinha um professor concursado. E os professores que vinham eram todos PSS e vinham de cidades próximas. Então não havia uma relação, já há essa precariedade, já há uma exclusão. Só que como tudo no Brasil, é uma coisa jogada por baixo do tapete, e é feito sempre um trabalho de ilusão, né? Trabalha-se com ilusão. Olha que lindo esse EAD, né? O EAD tem acontecido e tem funcionado. Não, eu vi um comentário agora há pouco, todo mundo teria que ter internet gratuita para funcionar esse EAD, tá? O governo deveria ofertar esse acesso à internet e também ao recurso para acesso à internet, porque os alunos não têm celular, eles não têm nem luz em casa, né? Então, a realidade que você viu, que o Renato Feder apresentou, né, e não me surpreende, porque o nosso secretário de Educação do Paraná, ele escreveu um livro que se chamou Elefante Branco, né? Não sei se você já leu, e ele fala ali como ele vê a educação. A educação ali está explícito qual é a visão dele. Não é eu inventando, ele escreveu aquilo. Então, como que ele mudou do dia para o outro? Exatamente, eu acho que há uma percepção assim, alguns a gente vai ensinar o básico, ler, escrever e contar, para não fazer merda aí, desculpa a palavra, no mercado de trabalho, né? Saber trabalhar e fazer o mínimo, e a outros a gente vai dar uma formação intelectual profunda, que possa regulamentar a compreensão da sociedade e guiar. Então, assim, é a manutenção de um status de privilégio que sempre aconteceu no Brasil e que não se altere, e que agora, mais do que nunca, a gente está perdendo, de fato, aí todas as conquistas na área de educação. Eu posso falar sobre isso, porque nós estamos sendo perseguidos há mais de 10 anos, desde o 29 de abril aí, está tendo uma perseguição ostensiva ao professor.
né, e aos educandos, porque se você persegue o professor, você percebe o educando. Porque ideologia de gênero, né, uma coisa que nunca existiu na escola, isso é uma falácia. Eu nunca vi um professor falando qualquer coisa no ponto de vista de ideologia de gênero, tá? Essa ideia é completamente ilegal do Escola Sem Partido, que não, né, enfim, encerrou. Mas nós já vemos, a gente já vem sendo atacado, né? Eu acho que esse EAD está vindo aí para um golpe de misericórdia, né, para mostrar para o professor, olha, é o seguinte, você vai ser só um mediador mesmo, literalmente, medir o recurso tecnológico. Muito triste, né, eu vejo. A Ediane Dalo, que é lá de Piraquara, está colocando que são espaços preparados para segregar desde sempre. Sim, É bem colocado. A Thelma Maranhão coloca aqui para gente, a Thelma, que é profissional da UEM, lá de Maringá, se não é hora de uma campanha de inclusão digital para todos e a liberação da internet para todos, por causa do ambiente que a gente está hoje do coronavírus e por falta de termos certeza de quanto tempo vai durar. Eu quero ver se a Jamile conseguiu o sinal aí. Jamile, tá conseguindo falar com a gente? Oi, Jamile. Acho que a Jamile não consegue falar conosco. Doutor Pedro, o senhor está ouvindo? Eu quero ver se a Jamile conseguiu o sinal aí. Jamile, está conseguindo falar com a gente? Olá. Oi, Jamile. Olá. Oi, Jamile. Jamile não consegue falar conosco. Eu quero ver se a Jamile conseguiu o sinal aí. Jamile, está conseguindo falar com a gente? Olá. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar, Jamile. Não vamos conseguir. Estamos te ouvindo. Pode falar. Feito até a fala da colega sobre essa questão da internet, né? Você vê que nós que pagamos e temos uma estrutura, às vezes somos pegos de surpresa. Me ouvem? Jamile, bom, eu acho que deu problema no áudio da Jamile de novo. Doutor Pedro. Oi. Bom, eu acho que deu problema no áudio de novo. O senhor ouve a gente, doutor Pedro? Doutor Pedro. Doutor, boa tarde. O senhor está conseguindo ouvir a gente aí? Doutor, boa tarde. O senhor está conseguindo ouvir a gente aí? Eu acho que estão com ambos dificuldade, infelizmente. E olha, um está em Maringá e o outro está em Curitiba. Ótimas estruturas de internet. Para você ver como que é a situação, né? Se aqui a gente não consegue... Você imagina o pessoal. Eu imagino o pessoal lá na minha cidade, Natal, lá Arizona, como é que vai? Você que é originalmente de Marilândia, né, Camila? Marilândia, é meu pai. Eu quero mandar um beijo pro meu pai e minha mãe, que devem estar assistindo a gente aí. Isso. Meu marido. Então, lá na região dos 700. O Thiago entrou aqui e mandou um oi pra gente. Então, assim, ó, o Wagner William faz uma colocação. Não pode responder qualquer um de nós aqui. Se a Jamile conseguir responder o doutor Pedro, melhor ainda, porque eu e vocês estão participando mais do que eles, porque eles não estão conseguindo acesso. Não são os governos que querem destruir a educação. São os governos de direita, que estão a serviço das elites escravistas. É um ponto de auferição aí, uma percepção. Tem um comentário aqui da Jane Reis, que é minha esposa, que o Rato Júnior está cobrando muito da população e favorecendo isenções para grandes empresas no momento. Aqui, ó, se aproveita desse momento quando todos são empenhados nessa questão de combate ao coronavírus. Por mais uma vez, atacar os servidores, quanto ao mesmo tempo da isenção de impostos a grandes fortunas, empresários. É verdade, a gente está tendo uma grama aí, teve desde o começo do ano, né, de isenções, digamos assim, tem outros nomes de tributários colocados, mas no fundo é um desconto. Pedro Paulo, que é professor lá em Curitiba, tal. Em Curitiba, a gestão do prefeito Greca simplesmente replica os conteúdos do EAD da CED. Conteúdos diferentes, alunos sem acesso à internet, sem livros didáticos, professores cobrados a entregar relatórios de planos de aula e atividades. Uma lástima, considerando que estamos na capital do estado.
Na verdade, Arilson, esse comentário do Pedro, me permite até fazer um comentário, claro. Porque isso tem acontecido, o governo, quando você questiona o governo sobre o EAD, qual a justificativa que eles dão? O aluno que não tem acesso, é como se fosse uma minoria, eles falam como se fosse 10%, sabendo que é muito mais 50%, né? Aí eles justificam assim, os professores têm enviado atividades, igualzinho o Pedro falou, atividades na escola, o aluno vai assistir na TV, olha, mas veja bem, que atividade é essa que tem sido enviada no papel, o aluno sem livro didático, tá? Com o mínimo do conteúdo, porque assim, não dá para dar o conteúdo completo, você vai ali fazer uma eleição do conteúdo. Então, que qualidade é essa? Não há qualidade, não vai ter como você aprovar e reprovar aluno nessa condição. Né? Porque o acesso não tem sido dado, ele colocou muito bem, o Pedro colocou de forma correta, é uma réplica, né, do que está no papel, do que está no previsto e colocar no papel. Tá certo. A Jamile está aparecendo, se movimentando agora, eu acho que está com acesso à internet, né, Jamile? Está conseguindo agora falar com a gente, Jamile? Né, de forma correta. É uma réplica, né, do que está no papel, do que está no previsto e colocando agora, eu acho que falar com a gente, Jamile. Oi, Jamile. Estão me ouvindo? Bem, pode falar, estamos ouvindo bem agora. Agora vai. Olha, eu acho que não conseguimos, né, Jamile? Doutor Pedro, o senhor consegue interagir com a gente? Oi, consigo, agora eu consigo. Falhou um pouquinho, eu tive que sair e entrar de novo, mas agora tô ouvindo bem. A gente colocava, fiz uma interação com o senhor antes de cair a internet, e ela falava da seguinte forma, a dificuldade de acesso hoje para as pessoas à internet, a plataformas, a conexão. Vamos falar de conexão. Primeiro, assim, o instrumento, que é o celular ou o computador, para ter o acesso à internet, já é uma coisa excludente, porque tem muitas pessoas que não têm. O segundo são as cidades, os estados que têm completamente realidades sociais e econômicas distintas. Eu perguntei para o senhor qual outra forma que na segurança pública a gente podia usar, porque a gente está numa pandemia, está com dificuldades de presença física para prestar depoimentos, para prestar queixas, para fazer boletim de ocorrência. Tem alguns, como o doutor Vinícius colocou para você, que não tem. Qual forma a gente podia fazer ou indicar, qual indicativo que a gente podia construir para as pessoas poderem ter acesso à segurança pública e, claro, serem beneficiados pelo serviço de segurança pública, que é importante para a gente? Eu acho que se essa continuidade da pandemia aí, a gente não sabe quando vai durar, né? Mas se isso não mudar, a gente vai ter que começar a pensar nessas formas. Realmente uma questão de acessibilidade, né? A gente fala muito da internet, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem internet ainda, né? Não é um acesso universal. Eu vi alguém ponderando aí nos comentários, né, que se não seria o caso, né, a Copel tem o serviço de internet, não disponibilizar esse serviço de internet aberto durante a epidemia, né, para todo mundo. Acho que seria um caso pensar vocês lá na Assembleia, né, pensar numa solução como essa, dar o acesso universal e geral à internet, chegar em todos os lugares do Estado, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai ter que começar a ver meios, né? De repente, ao invés do cidadão ir na delegacia, a delegacia ir até o cidadão e ver os casos mais urgentes, mais emergentes, né? Infelizmente, a gente vai ter que começar a selecionar, né, aqueles casos de mais gravidade, de mais repercussão na vida do cidadão. A gente tem que ter hoje um entendimento. A Copel Telecom, que é uma empresa pública, tem rede de fibra ótica nos 399 municípios. Até ela está sendo objeto de privatização. O governo encomendou um estado para privatizar e a gente conseguiu travar na Assembleia.
Então, assim, quando é empresa pública, tanto o doutor Pedro, a Camila que está aqui, eu não estou vendo a Jamile, mas tem entendimento, a empresa pública tem uma função social, né? A Copel Telecom, nesse momento, devia ser a ferramenta de ligação entre o cidadão Exatamente. e a porta do Estado, tanto para questão da educação, perdão, aqui meu celular não para de tocar, tanto para a questão de educação, quanto para a questão de segurança pública e também para a saúde pública. A gente não pôde ter a participação da Jamile, mas a gente tem agora que entender que saúde pública também vai sofrer algumas mudanças, como consultas online, por exemplo, como receituário e outras formas de interação para as pessoas não ficarem procurando o atendimento presencial por conta do coronavírus, né? A gente já tem campanhas didáticas explicando, se você apresenta tais sintomas, não vá no posto, só vá no posto com sintoma tal, porque se você tiver, você pode contaminar as pessoas que estão lá. Então, assim, eu gostei da ideia que o senhor colocou, nesse momento, a segurança pública se deslocar até as pessoas, até porque o Estado tem como se deslocar de forma mais preventiva, né? Claro que o Estado ainda está dificultoso, ter EPIs para todos os profissionais, a gente tem alguma categoria de servidor público que não tem a EPI, que é o equipamento de proteção individual. Mas, com certeza, o Estado ainda tem mais profissionais com condições do que o povo ter sua forma de, digamos assim, se proteger. Então, essa é uma consideração. A gente está com 55 minutos de live. Estamos chegando a 1 hora aqui, eu vou abrir para as considerações finais de vocês dois, tá? Aí, vou começar aqui pelo doutor Pedro. Doutor, obrigado da oportunidade do senhor ter interagido. Infelizmente, a gente teve problemas técnicos aqui, né? Mas não é nosso, é da internet aí. Obrigado aí, fica à vontade de fazer as considerações do senhor. Não, eu que agradeço, Arilson, mais uma vez, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando como profissional de segurança pública, como trabalhador de segurança pública, nesse Dia dos Trabalhadores, né? Isso tem um simbolismo, uma representatividade grande. Muitas vezes o profissional de segurança pública acaba caindo na falácia do herói, né? Que querem vender para a gente, que a gente é herói. E o herói, ele não precisa pagar contas de condição de trabalho, ele não precisa de valorização, ele não precisa ter horário. Então, a gente não quer ser herói, a gente quer ser visto como trabalhador mesmo, como trabalhador de segurança pública, e é isso que a gente prega. Então, foi muito bom estar nesse dia, né? Um abraço à Camila, à Jamile aí, ao deputado Arilson, e podemos todos um bom dia do trabalho aí, muito descanso, luta também. Obrigado, Pedro. Obrigadão. Camila, fica à vontade aí para fazer teus comentários finais e comentar o pessoal aí. Então, eu quero agradecer primeiramente a você, deputado, pelo convite, tá? De coração, é uma honra estar podendo estar aqui falando sobre a nossa profissão, a minha profissão, né, como educadora, e a dos meus colegas que tanto lutam aí. Agradecer ao doutor Pedro, também a nossa Jamile, que não conseguiu, infelizmente, apesar da questão tecnológica. Quero aproveitar aqui e colocar para você, deputado, a importância de se pensar nesse pós-isolamento, digamos assim. Há uma preocupação muito grande entre os professores, né, com o que vai acontecer após esse isolamento, com o retorno às aulas. Sabemos que as nossas escolas têm 30 a 40 alunos por sala, não respeitamos o isolamento, a distância social, nem de meio metro. De um aluno para o outro. Então, isso é uma coisa que eu acredito que você precisa levar lá para a Assembleia, deputado, porque nós não temos condições de espaço social dentro da sala de aula. Eu quero aproveitar esse espaço para dizer para você que isso é muito importante de ser colocado, tá? Esse distanciamento não vai ser respeitado nas escolas, e eu quero aproveitar para parabenizar todos os trabalhadores também, depois desse pedido, né, especialmente os trabalhadores de educação. A nossa luta não é fácil, estamos desgastados, esgotados nesse contexto aí de coronavírus, mas nós vamos conseguir superar tudo isso. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui hoje, que possamos aí ter outros momentos. Parabéns pelo seu trabalho na Assembleia, que você continue tendo força e tendo aí, sendo fiel aos seus ideais, tá? Parabéns, obrigada. Pedro, que é um atuante delegado em Curitiba, é do 1º distrito, né, que a gente chama, 1º distrito lá de Curitiba. Pedro também, que é um grande companheiro nosso, um intelectual da segurança pública, está construindo com a gente aí um novo entendimento de segurança pública, uma segurança pública baseada na inteligência, na prevenção, né, antes crimes, não pós-crime.
É muito importante discutir isso. Ele também discute a questão da sensibilidade humana, na questão de segurança pública. Tem uma ótima leitura, diferente que a gente tem tradicional aí. A Camila, minha querida amiga aqui, professora aqui de Apucarana, uma grande companheira de luta aí, tenho certeza, viu, Camila, que a gente vai estar em muitas batalhas esse ano, nos outros aí, não só pela educação, por mais coisas. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muita exigência, minha, tua aí agora, esse ano principalmente. Quero agradecer a vocês, agradecer a Jamile, que se esforçou 2, 3 vezes e ia falar para a gente do trabalho do profissional de saúde hoje com relação ao coronavírus, que é uma área, inclusive, eu estava vendo uma reportagem hoje de manhã do número de pessoas infectadas dos profissionais de saúde. Quero agradecer a todos vocês, em nome de vocês, da Camila, trabalhadora da educação, do Pedro, trabalhador de segurança pública, da Jamile, trabalhadora de saúde, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aí. Conta com a gente, vamos estar na luta. Brigadão da oportunidade de vocês, que dedicaram aí 1 hora certinha do almoço de vocês para estar aqui com a gente, tá? Valeu, um abração, Deus abençoe, tamo junto aí. Viva o povo brasileiro trabalhador. Um abraço, viva para o trabalhador.